Fala, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar com mais uma aula de História e hoje nós vamos corrigir as atividades do módulo 19 sobre o Império dos Francos. Bom, a pergunta 1 é a seguinte: o que foi o Renascimento Carolíngio ocorrido no governo do imperador Carlos Magno? Quando eu falei isso lá na aula gravada com vocês, na segunda-feira, eu falei para vocês que o Renascimento Carolíngio foi a fundação da Escola Palatina, que foi trazer vários cientistas, né, historiadores, poetas, filósofos, matemáticos, né, de todos os cantos da Europa. Foi o Renascimento das Letras e das Artes que tinha como objetivo ir contra a corrupção da língua e do pensamento, assim como a valorização da cultura clássica. Tá? O que ele quer dizer aqui com a corrupção da língua e do pensamento? O Império Franco muitas vezes foi acusado, né, de não, até porque ele tinha essa fonte aí cristã, né, ou pelo menos eles eram o braço armado do cristianismo, eles tinham muitas vezes como acusação de não seguir nem a língua oficial e nem mesmo o pensamento cristão. O Renascimento, por mais que ele valorize uma cultura clássica, ele vai estar sobre a proteção do cristianismo, então eles vão utilizar também essa aí como uma ferramenta de diplomacia, muitas vezes, ok? Bom, A2. Quais as repercussões políticas provocadas pelo Tratado de Verdun em 843 para o Império Franco? O Tratado de Verdun vai descentralizar o poder real, proporcionando a estruturização do feudalismo, supremacia do poder espiritual sobre o temporal. Bom, como é que vai descentralizar a partir do Tratado de Verdun, né? Lembrando que o Tratado de Verdun é para pacificar o Império Franco, que tinha entrado em guerra porque o Império Franco tinha sido dividido ali entre os filhos do Carlos Magno. Tá? Então, o que vai acontecer a partir daí? Lembra que eu falei que o Carlos Magno tinha desenvolvido um modelo único de administração, dando lá os condados e as marcas para os condes e marqueses. Então, quando o império é dividido entre os filhos do Carlos Magno, o que vai acontecer com esses condes e marqueses? Vão ter que escolher se eles aceitam ou não a imposição do poder desses filhos aí que agora dirigiriam aquele determinado território, né? Então você vai ter aí a supremacia do poder espiritual, do poder da igreja, sobre o poder temporal, que era o poder político. Então, muitas das alianças que serão feitas vão ter por trás, na verdade, acordos aí ligados ao papado. Tá? Sobre os francos, assinale as afirmações corretas. Os francos formaram um reino de pouco destaque na Idade Média. Como eu falei para vocês, eles têm bastante destaque na Idade Média, até por causa da questão do feudalismo, então essa aí está errada, vocês não assinarem. 1. Os primeiros reis francos descendiam de Meroveu, sendo por isso chamados de merovingios. Como eu falei para vocês, essa era a fonte, então essa está correta. 2. O rei merovingio mais importante foi Clovis, que unificou os francos, expandiu o reino e aliou-se à igreja depois de converter-se ao cristianismo. Está correta. As sucessivas divisões do reino favoreceram a ascensão do major-domus. Lembrando que eles dividiram entre os filhos do Clovis e eles vão ser chamados de reis indolentes e é por isso que então surge aí o major-domus, o prefeito do palácio. Né? Bom, com Carlos Magno começou efetivamente a dinastia carolíngia. Errado, porque quem começou a dinastia carolíngia não foi Carlos Magno, e sim o seu pai, Pepino. Tá? O breve. Com seu prestígio militar, Carlos Magno foi sagrado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III no Natal do ano 800, está correto. 6. Com a morte de Luís o Piedoso, filho de Carlos Magno, o império foi dividido em 3 partes: Carlos o Calvo, filho do Ocidente, Luís o Germânico no Oriente e Lotário na França Central. Essa está correta. E, por último, consagração de Lotário manteve-se a unidade imperial, que, até que sua morte, promoveu a divisão da França entre seus irmãos. Essa está errada. Tá?
Vamos então para a questão 4. Carlos Magno teve importante papel no desenvolvimento do feudalismo. Pois, por que Carlos Magno foi importante, né? Letra A. Aceitou as condições do Tratado de Verdun, que desmembrou o Império Carolíngio. A gente sabe que o Tratado de Verdun vem depois do Carlos Magno. B. Instituiu o costume germânico de dividir o poder com os membros da nobreza. Lembra lá do Comitatus, que eu falei para vocês, dos reinos bárbaros, que era exatamente uma relação de lealdade e de obediência entre o chefe militar e o guerreiro. Essa herança aí que vai ter, vamos ver se isso aí está certo. C. Distribuiu os seus vassalos numerosos benefícios, que aos poucos se tornaram hereditários. Criou a figura do prefeito do paço ou do palácio, que governava as circunscrições fronteiriças. Quem governava as circunscrições fronteiriças não era o prefeito do palácio, e sim os marqueses, tá? Nas marcas. Dividiu a administração do seu império com seus filhos Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário. Como eu falei para vocês, tá? Distribuiu a seus vassalos numerosos benefícios que aos poucos se tornaram hereditários, que é a questão do título de nobreza, como marqueses, condes e por aí vai. Tá? 5. A importância da Batalha de Poitiers, em 732, no contexto da história da Europa, justifica-se em função, letra A, de os cristãos terem sido derrotados pelos árabes, consolidando-se o feudalismo europeu. Os cristãos não foram derrotados na Batalha de Poitiers, sim foram vitoriosos. Tá? B. Da derrota árabe frente ao Reino Franco, que impediu a islamização do Ocidente. Letra C. De que a partir daí teve início a Guerra da Reconquista na Península Ibérica. Isso vai acontecer só no final da Idade Média, que aí não tem nada a ver com o Reino dos Francos. Letra D. De que, com essa vitória, Carlos Martel tornou-se imperador dos francos. Quem lutou a Batalha de Poitiers não foi Carlos Martel, e sim Carlos Magno. Então há uma diferença entre os dois carinhas aí, tá? Letra E, de que esse evento assinalou o limite da expansão cristã no Mediterrâneo. Na verdade, foi o limite da expansão muçulmana no Ocidente, por isso que o correto é a letra B de bola. Tá? Por último, nós temos esse mapa aí, e ele pergunta, este mapa se refere ao quê? Né? Que é exatamente o mapa de divisão do Reino Franco entre os netos do Carlos Magno. Né? Temos aí, letra A, centralização política na fase inicial da Idade Moderna. Letra B, divisão do Império Romano no final da Idade Antiga. Letra C, formação dos Estados Nacionais no século XV. Letra D, Europa Ocidental na Idade Antiga. E letra E, organização dos reinos francos na Idade Média Ocidental. Gente, esse mapa está completamente ligado à organização do Reino dos Francos na Idade Média Ocidental, então o correto é a letra E de Edgar. Essas eram as correções das atividades. Eu fico por aqui. A gente se encontra amanhã na nossa aula ao vivo para tirar dúvidas, fazer resumos desse conteúdo e apontar aí para a próxima semana. Ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.